ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Isso está escrito lá em Salmo capítulo 90, verso 12. O tema que eu quero falar ao seu coração é vivendo de maneira sábia os nossos dias. Quem nunca se pegou numa preocupação, né? Meu Deus, como eu posso viver melhor nessa vida? Como eu posso viver bem os dias de hoje? E como eu posso viver de forma inteligente? E a Bíblia fala sobre isso. Moisés, um homem que teve tanta experiência, passa para a gente, através de Salmo 90, dicas importantes que nós devemos que viver. Moisés foi um homem que a gente pode dizer que ele viveu 3 períodos básicos da sua vida. Até os 40 anos, ele viveu aquele período onde ele foi pegado do Nilo, cuidado pela filha de Faraó, cresceu como um faraó, como um príncipe de Faraó, aprendeu toda a cultura e aprendeu também todos os conceitos egípcios e da sabedoria que ele adquiriu. Depois dos 40 anos, começa aquele outro momento onde ele mata o egípcio, foge para o deserto, encontra sua esposa, os seus filhos, vive ali como um pastor, recluso no deserto. E depois, o terceiro momento da vida de Moisés é onde ele recebe o seu chamado e começa então a receber esse chamado a partir daquele momento da sarça ardente, onde Deus fala com ele e ele então é levado por Deus a tirar o povo do Egito e da escravidão que perdurava tantos anos. Um homem como esse, um homem que passou por tantos momentos diferentes da sua vida, tem muitos a nos ensinar. É verdade que a nossa história nos ensina. É tão triste quando nós não olhamos para a história da nossa vida e não aprendemos nada, né? Não sei se eu ou você tem feito isso, mas diante dessa palavra eu queria te desafiar a olhar para a sua vida e dizer: meu Deus, eu preciso aprender algo com a minha vida. Eu não quero repetir os mesmos erros. E Moisés fez isso. Moisés, ele aprendeu com a sua vida e ele então transmite todo o seu conhecimento através de Salmo 90. Moisés, esse homem que viveu tantos ciclos em sua vida, nos ensina em todo o Salmo. Eu não sei se você está aí com a sua Bíblia, mas se você tiver, você vai reparar que o Salmo 90 é um salmo que retrata sobre a vida e a maneira sábia de viver o seu tempo. Lá no Salmo 90, verso 3 diz: faze os homens voltarem ao pó. Ele está falando sobre o retorno à vida, ao início de tudo. Também no verso 4 fala: de fato 1000 anos para ti são como ontem. Como uma correnteza que tu arrastas os homens, são breve como sono. Olha o que ele diz também no verso 10, os anos da nossa vida chegam a 70, a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Ele diz no verso também 15, dai-nos alegria pelo tempo que nos afligis. Qual é a conclusão que a gente chega a partir disso? Moisés queria nos mostrar algo muito claro. Deus é aquele que tem sempre a nos ensinar. Nós humanos temos tantas fragilidades e dificuldades para viver de forma sábia o nosso dia. E nós precisamos de aprender com aquele que é o dono do tempo, do Cronos, aquele que tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos aprender com Deus. Por isso, o verso 12, Moisés diz: ensina-me, Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que eu alcance um coração sábio. Me ensina, Deus, a contar de maneira sábia cada dia da minha vida, para que eu viva de maneira sábia, para que eu possa viver cada dia mais de maneira correta em minha vida. Nós precisamos, então, aprender algumas verdades para que a gente possa, então, contar os nossos dias e viver de maneira sábia. A primeira verdade que nós precisamos de aprender é que a vida é muito curta. Lá em Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina que vem e passa. Não perca o seu tempo com bobagens. Não perca seu tempo com aquilo que é passageiro, com aquilo que vai perder você vai gastar o seu tempo com aquilo que não vale a pena. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós podemos aprender é que
nosso tempo é uma das maiores riquezas, é um dos maiores bens que Deus deu ao homem. Deus te deu tempo. E olha, eu não sei se você sabia, Ele deu para você. Ele deu tempo para você viver. E assim, você e eu podemos viver essa riqueza maravilhosa. Não desperdice, viva bem o seu tempo. Nunca nós vamos poder dizer assim, Deus, o Senhor não me deu 24 horas, deu 24 horas para o outro. Não, todos nós temos 24 horas. Ninguém é desculpável. Deus não me deu 25 horas e para você deu 24. Deus deu 24 horas. Por isso, aprenda a viver essa riqueza que você tem. A terceira verdade é entender que o tempo perdido não se recupera mais. Aquilo que aconteceu não tem como voltar atrás. Por isso, nós precisamos viver de maneira sábia. Às vezes você que está me ouvindo não tem sido sábio ao conviver com seu filho, a conviver com a sua esposa, a conviver com seus pais. Meu querido, minha querida, lembre-se, o que passou não volta. Por isso nós temos que viver bem cada tempo que Deus nos deu, para que a gente possa viver esse tempo e olhar para trás e dizer, uau, como foi bom viver aquele tempo daquela forma. Por isso, Deus é tão lindo, Ele faz fases na vida. Nós temos a fase da criança, da infância, da adolescência, da juventude, a fase quando nós estamos adultos, casados ou vivendo independência. Por que disso? Porque Deus sabia que cada tempo era importante para que nós possamos viver ele bem e assim caminharmos dia a dia. Por isso, que você possa remir o seu tempo. Como lá em Efésios diz, remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, eles passam rápidos, eles muitas vezes nos consomem em meio a tantas coisas. Viva de maneira sábia. Essa é a terceira verdade. A quarta verdade que você não pode esquecer jamais, retome as rédeas da sua vida. Talvez você até hoje viveu e foi vivendo, mas nunca é tarde para você dizer assim, opa, eu quero trazer de volta aquilo que eu estou perdendo. Tome as rédeas, diga não para aquilo que você não quer fazer, diga sim para as suas decisões, escolha viver de maneira sábia. Tome as rédeas. Se até hoje você não administrou bem o seu tempo, comece a administrar. Se até hoje você viveu de qualquer forma, tome de volta aquilo que é você, que Deus te deu, que é o seu tempo. E que você possa viver assim, vivendo e pedindo a Deus, Deus, me ensina a viver de maneira sábia, para que eu possa saber viver bem, para que eu possa saber viver de maneira inteligente e sábia todos os dias da minha vida. Que o Senhor possa te dar essa sabedoria. Lá em Tiago mesmo diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. E você pode receber essa graça, pedindo a Deus a sabedoria que vem dEle em sua vida. Que Deus abençoe você, que Ele possa te dar essa graça e que você viva de maneira sobrenatural a partir de hoje, os seus dias e todos os momentos da sua vida.